Bem-vindos! Antes de nós iniciarmos o nosso curso de exame de ordem, nós vamos passar para vocês algumas ideias gerais sobre como funciona o exame de ordem e qual é a metodologia do nosso curso. Na verdade, primeiro, vamos começar um pouco aqui sobre o exame de ordem. O exame de ordem é disciplinado pelo provimento 81 de 96 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É de lá que nós aurimos os elementos necessários à feitura deste curso que os senhores irão assistir a partir de agora. Na verdade, nós vamos perceber, então, da leitura do provimento 81/96, primeiro, que o exame será composto de duas etapas. Que etapas são essas? Primeiro, de uma prova objetiva. Segundo, de uma prova prático-profissional. Na verdade, de uma prova objetiva, cujo número de questões costuma variar. Cada unidade ou cada seccional da Ordem dos Advogados do Brasil poderá optar entre 50 e 100 questões para a prova objetiva. Questões de múltipla escolha, daquelas que os senhores muitas vezes se habituaram a fazer. Questões que terão 4 assertivas sempre e que irão, então, ser compreendidas entre 50 e 100 quanto ao seu número. Para que os senhores loguem a aprovação nessa fase, será necessária a obtenção da nota 5. A segunda fase é a prova prático-profissional, que se divide também em duas etapas. Na prova prático-profissional, nós teremos primeiro a elaboração de uma peça processual. Ora, seja de uma petição inicial, de uma contestação, de um recurso, seja de uma ação típica ou de uma modalidade de ação especial. Na verdade, de qualquer tipo de ação ou procedimento que seria executável por parte do advogado. Mais que isso, essa prova prático-profissional versará sobre uma das 6 áreas que estão apostas no provimento 81/96: civil, penal, trabalho, comercial, tributário ou administrativo. Além disso, além da redação de uma peça profissional, os senhores poderão ser submetidos a até 5 questões. Aqui, de novo, o número costuma variar de estado para estado da federação, entre 3 a 5 questões geralmente, mas no máximo 5. Então, como é que vai se dar esse exame ao que os senhores irão submeter? Uma prova objetiva de 50 a 100 questões com 4 assertivas, onde os senhores terão que obter nota 5. E uma prova prático-profissional que consistirá em elaboração de uma peça processual e resposta a 4 ou 5 questões práticas. Questões que, junto com a peça profissional, nas quais os senhores terão que ter pelo menos nota 6. Para auxiliar nessa etapa, nós desenvolvemos a metodologia do presente curso. E como se dá a metodologia do curso do IESG, que os senhores estão tendo a oportunidade de assistir ou terão a oportunidade de assistir daqui em diante. Na verdade, aqui os senhores terão videoaulas de todas as disciplinas que estão referidas no provimento 81/96, o qual remete às disciplinas que integram o currículo mínimo das faculdades. Aqui nós teremos aula de Direito Constitucional. A aula de hoje vai trabalhar com o assunto direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 17 da Constituição Federal. Venham, vamos ter uma conversa bem pessoal. Direito administrativo. Para o administrador, a proposta é extremamente diferente. O administrador só pode agir segundo a lei. Ele tem um atuar completamente regrado. Direito civil. Olá, amigos. Continuamos nosso caminho, ao final do qual nós vamos detonar esse exame de ordem. Bons estudos, vamos lá. Direito processual civil. Nesta comparação, então, eu estou fazendo aí o aprendizado dessas 3 espécies. Aqui, então, a dica é um bom exercício de um quadro comparativo. Estamos mais uma vez juntos para tratar de processo civil e hoje vamos dar continuidade a processo de execução. Direito do trabalho. Interrupção, cessa a prestação do trabalho, mas continua o pagamento do salário. A suspensão, cessam os dois lados, prestação do trabalho e pagamento do salário. Direito processual do trabalho. Na verdade, ainda assim, até porque será cobrado dos senhores, nós vamos ter que individualizar os principais princípios do direito processual do trabalho. Direito comercial. Olá, hoje nós vamos tratar da situação jurídica da empresa em dificuldade econômico-financeira e sem possibilidade de recuperação. Direito internacional. Lembramos a importância da leitura da Constituição
nos artigos que tratam questões de estrangeiros, como, por exemplo, o artigo 5º, inciso 51, e também o artigo 12 em sua integralidade. Direito penal. Desde os primórdios, desde os tempos remotos, a partir do momento em que as pessoas convivem, vivem e se relacionam, existem conflitos. Direito processual penal. Se o ato processual ele é praticado em um determinado país, a lei processual deste país deve reger aquele ato. Até a próxima. Direito tributário. O tema da aula de hoje é competência e capacidade tributária. Até a próxima aula. Legislação e ética profissional. Hoje nós vamos tratar a respeito da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. Prática civil. Os embargos se subdividem em categorias tendo em conta a espécie de título que esteja fundamentando esta execução. Prática penal. Onde, ante o exposto, requer respeitosamente que Vossa Excelência receba e conceda o relaxamento da prisão. Prática trabalhista. Artigo 651, parágrafo 2º, que dizia que quando o empregado brasileiro fosse contratado no Brasil para trabalhar no estrangeiro, a competência da Justiça do Trabalho seria a brasileira. E ainda, a ideia de preparação para o sucesso. Na verdade, a nossa preocupação foi tão grande que ao longo das aulas os senhores terão ou serão chamados a atenção dos pontos mais importantes. Para isso, nós teremos ao longo de cada aula de cada uma das disciplinas que compõem o exame de ordem, tarjas de importante, como essa que está aparecendo na tela. Os senhores terão também, ao final de cada aula, importantes dicas de estudo, onde os professores irão lhes indicar as obras mais relevantes acerca daquela matéria versada na aula e também os artigos mais relevantes encontrados nas várias normas jurídicas. Também vocês conseguirão verificar de onde foram hauridos os conhecimentos necessários para a elaboração daquela respectiva aula e quais são os manuais mais importantes, portanto, sobre a matéria. Mas, afora a questão de existência no curso de uma série de videoaulas nas quais os senhores terão a oportunidade de repassar todas as disciplinas jurídicas da graduação, existe um grande diferencial no método do IESG. Que diferencial é este? Sem dúvida, a existência de material didático. Por quê? Porque os senhores terão o apoio em casa, durante os estudos, e para relembrar as matérias tratadas nas aulas, do material didático que foi elaborado pessoalmente por cada um dos professores da respectiva disciplina. Aqui, os senhores poderão mesmo em casa, antes de acorrer às aulas, fazer a leitura atenta do material do professor para em seguida aproveitar melhor as videoaulas que nós teremos de todas as matérias. Mas mesmo aqui existe um lembrete importante. Nós sabemos que, se é verdade que na primeira fase do exame de ordem, os senhores não podem se fazer acompanhar de nenhum material didático, na segunda fase, que é a prova prático-profissional, é possível a utilização de manuais e livros. E nós tivemos o cuidado de proceder uma importante separação. Por quê? Porque o nosso material didático foi repartido, de modo a que a parte teórica que pode lhe acompanhar, inclusive na segunda fase, que é a prova prático-profissional, se encontra apartada da parte prática, onde nós temos os modelos e formulários de peças. Assim, isso possibilita que, mesmo no dia da avaliação, no que toca à prova prático-profissional, os senhores se façam acompanhar do nosso material, para que nós estejamos também na hora de elaboração da prova mais próximos de vocês. Veja, em casa, os senhores terão os modelos e formulários necessários ao estudo para a feitura das peças, que não poderão levar no dia da avaliação em pasta separada. E terão também todo o material didático de todas as disciplinas, material que pode ser usado na segunda fase do exame de ordem. Tudo isso, então, a ideia de videoaulas de todas as disciplinas que envolvem o currículo mínimo da graduação, a ideia de material didático e também a ideia de simulados. Também o aluno terá direito a se utilizar de simulados de questões objetivas. Ou seja, você terá a possibilidade de treinar para a elaboração da primeira fase do exame,
como respondendo a questões dos exames de ordem anteriores. Para isso, foi selecionado e formado um importante banco de dados do IESE de questões de exame de ordem. E esse banco de dados estará acessível também no presente curso para vocês. Veja, a ideia, então, global do método do IESE pode ser assim resumida. Nós teremos videoaulas de todas as disciplinas que são objeto de cobrança no exame de ordem. Nós teremos, ao lado disso, dentro de cada videoaula, a indicação dos pontos mais importantes e a apresentação de importantes dicas de estudo, complementada por um material didático produzido pelo mesmo professor que lhe ministrou a aula. Por fim, você terá a oportunidade de treinar nos simulados que tocam à primeira fase da preparação do exame de ordem. Tudo isso e esse método que foi desenvolvido e pensado para você. Mas por mais completo que ele seja, ele necessita de você que está aí do outro lado assistindo. Na verdade, o que nós temos é uma conjugação de fatores. O método do IESE, que alberga as videoaulas, o material escrito e os simulados, e o seu esforço pessoal. Tudo isso para que nós possamos obter como resultado o seu sucesso. Então, bem-vindos e um bom curso de exame de ordem. Bons estudos!